Pois bem, eu vou convidar o David aqui a falar agora, né, sobre um pouco sobre a Ínima Produções, né? Eu acho que todas as falas aqui já nos deram uma introdução, basicamente de como se dá o trabalho, né, que é desenvolvido de forma tão humana pela Ínima, né, que tem como representantes o David e a Roberta Carvalho também, deixar aqui esse registro. E aí ele vai falar um pouquinho sobre a Ínima e também falar como se deu essa adaptação nesse nosso período pandêmico, como as simulações continuaram a acontecer. Eu não sei se ele está aqui ainda, gente. Ele está? Ok. Que ele sumiu aqui da minha janelinha. E aí ele vai falar um pouquinho sobre a Ínima, sobre como as coisas começaram e estão até no momento acontecendo, e também sobre esse nosso período, e uma prática, no meu ponto de vista, exitosa, que foi essa adaptação, né, essa flexibilização para esse ambiente emergência, para esse período emergencial, né, de forma remota, e que nós escrevemos juntos, participamos de um congresso e que depois se tornou um resumo expandido e depois o capítulo de um livro que está no forno agora, e ele vai falar um pouquinho mais para a gente. Seja bem-vindo! Obrigado. Bom, queria agradecer o convite, queria agradecer a todos que compartilharam, dividiram a mesa, né, comigo, o convite da Lauren, da professora Marilde. Queria agradecer a presença da galera da Ínima, do elenco da Ínima, que eu vi que tem uma galera acompanhando a gente também, os alunos fazem parte do curso. A minha conexão começou a dar ruim justamente agora, então se por acaso vocês não conseguirem me acompanhar, eu estou com o celular aqui do lado, que aí eu migro para o celular, tá? Me avisa. E eu migro para o celular. Eu queria só dizer que estou muito feliz assim, com as falas que todos tiveram, né? E só para contextualizar todo mundo, vou entrar no assunto, mas eu queria, para vocês entenderem um pouco dessa minha alegria, dessa minha gratidão com tudo que está acontecendo. Quando a gente começou a Ínima, em 2016, eu, juntamente com a Roberta e com a Isa, a gente veio do mundo corporativo, enfim, a gente decidiu viver de arte. Tem um momento na vida que muitos artistas passam por isso, que é viver de arte, né? E a gente decidiu que a gente só faria projetos que fizessem diferença, né? Só projetos que transformaria. Então, a nossa apresentaçãozinha, em todo lugar a gente está lá, teatro como ferramenta de transformação. E aí, a minha missão, enquanto ser humano, era fazer com que a gente tivesse cada vez mais oportunidades de trabalho, né, para os atores, né, eu me incluindo dentro disso, e de que a gente trabalharia com pessoas, né? Então, a nossa missão na empresa é fazer com que o teatro esteja cada vez mais presente na vida das pessoas, empresas e instituições. E não o teatro como a gente conhece, mas o teatro nas suas possibilidades que ainda nem existem, talvez, né? Então, criar possibilidades, caminhos, e nesse dia de hoje a gente percebe que assim é uma coisa que está acontecendo, né? A gente está vendo o teatro de uma maneira não convencional, o que a gente conhecia dentro da universidade, participando do processo de formação de profissionais. Tá, vou continuar daqui. Então, quando o convite, a gente recebeu o convite para participar da simulação, né? Eu como ator, a Roberta como atriz, a gente já tinha feito muitas simulações, né? Enfim, a gente já tinha feito muito esse trabalho de simulação como ator e era sempre num trabalho assim, vem cá, vamos fazer, e a gente descobria na hora e como é que seria. A gente nunca tinha um preparo, né? A gente como profissional, a gente não tinha um preparo, a gente não sabia exatamente.
Então, quando a gente recebeu esse convite como Inima, a gente identificou ali uma possibilidade muito grande de profissionalização desse processo, né? Então, a gente entendeu, tem uma frase que a gente usa muito, é legal que ouvindo as falas eu vou associando tudo que a gente pregou lá no começo, as coisas estão colando aqui, né? Então, a gente usa muito uma frase que é entender para atender. Né? Então, a gente quis entender o que a faculdade queria, como que ela queria e de que maneira a gente ia atender. E eu lembro que na primeira reunião eu falei para o Fernando, que foi o diretor que falou com a gente, né, da USP, eu falei, cara, você precisa de profissionais, você precisa de atores profissionais, porque é um trabalho bem sério, é um trabalho que requer uma técnica, né, de atuação. E a gente começou esse processo de formar, porque a gente, na nossa formação artística, né, seja numa faculdade, seja no curso técnico, a gente não ouve falar em simulação, a gente não sabe o que é. Então, o ator ele se forma e não tem a vivência, não sabe o que é. Tanto que até hoje, quando a gente seleciona atores, os atores não sabem do que se trata. A gente precisa explicar, a gente precisa mostrar, né? Hoje está muito mais fácil, digamos assim, porque a gente já construiu aí uma trajetória, mas no início achavam até que era golpe, que a gente queria enganar. Então, foi bem difícil a gente chegar em cidades que ninguém conhecia a Inima, né? Então, nesse campo, a gente entendeu qual que era a demanda e a gente começou a conscientizar os atores e explicar para os atores do que se tratava. Não é só um trabalho, é um projeto de transformação social imensa, né? A gente está falando de um trabalho que a gente está sendo inserido e participando com protagonismo do atendimento de pessoas trans daqui 15 anos mais humano, de pessoas, né? Então, esse relato da Leda agora só reforça o quanto a gente está trabalhando num projeto de transformação social. Né? Eu acredito muito nisso, né? A gente foi conquistando os atores nessa nova maneira de atuação. Né? Hoje a gente já está com mais de 1.000 atores pelo Brasil trabalhando com simulação. A gente teve uma dificuldade muito grande quando a gente saiu de São Paulo, né? Porque a Inima se originou, de São Paulo, de a gente conseguir atores na quantidade que a gente precisava. Então, quando o Murilo fala de vai ter atores, atrizes trans, a devolutiva foi, a gente não tem nem atores e nem atrizes na quantidade. Então, a gente criou um curso para formar não profissionais, a gente não tem essa pretensão de transformar profissionais, mas a gente conseguiu criar um curso onde a gente preparava atores e não atores a trabalhar com simulação. Então, é um curso que a gente já tem, já está na sexta, estamos indo para a 7ª turma, né? A Patrícia, que é a professora, está aqui acompanhando a gente, inclusive. 8ª turma, já me corrigiu. E nesse processo, a gente tem tido histórias lindas, assim, né? A gente teve a dificuldade na pandemia, que eu vou falar, mas vou fazer um adendo agora super rápido, que foi a gente inseriu muitas pessoas já fora do mercado de trabalho há muito tempo, pessoas entre seus 50 e 70 anos, que a gente fez o curso, que participou do nosso curso, que é um curso gratuito para todo mundo que faz parte, e essas pessoas estão trabalhando, essas pessoas estão atuando. E no momento pandêmico, nessa situação, os atores estão trabalhando. Né? A gente passou quase que 2 anos praticamente sem nenhum tipo de atuação e a gente conseguiu proporcionar esse trabalho para os atores. Então, isso para a gente é muito gratificante. Com relação a gente teve, né, o primeiro desafio foi fazer com que os atores entendessem essa nova forma de trabalho, entendessem a importância
de se estudar o caso, de chegar preparado, não é só ir lá e fazer, tem todo um cuidado. O feedback é muito importante nesse processo para que a gente pudesse contribuir como profissional. O que a gente busca é que quem contrata a gente entenda que são profissionais, atores são profissionais, então precisa ser tratado assim como qualquer outro profissional que é contratado, né? E coube a gente adotar essa postura para que a gente pudesse ter esse respeito. Hoje a gente tem assim o carinho de todos os professores, o respeito desde da recepção até a parte administrativa, quem paga a gente lá na ponta, todos eles entendem a importância desse trabalho, né, dos profissionais. Então, quando a gente já tinha entendido como é que funcionava, os atores já estavam, entrou, né, a pandemia e parou tudo, né? E eu lembro que a gente, junto com os professores da USP, a gente foi entendendo de que maneira a gente consegue adaptar esse trabalho. E aí a gente teve que começar, entre aspas, tudo do zero, porque a gente teve que digitalizar todos os atores. A gente teve muita gente, né? A gente tem o nosso quadro de elenco, são atores de 18 a 70, 75 anos. Muitos não tinham nem contato com a tecnologia, então foi um processo bem desafiador, mas que deu super certo, a ponto de estimular a gente a fazer esse resumo de como foi isso, né? De como foi esse processo de adaptação, de preparação. Então, a gente teve o olhar do professor nessa adaptação, o olhar dos casos em si, né, Murilo? De como é que a gente adapta um caso presencial com manobras físicas ali, como é que a gente transforma isso para o online, como é que eu vou fazer um exame físico no online. Então, foram muitas as adaptações, as abordagens dos alunos, as abordagens a postura do ator, né? E a gente defende que sejam atores profissionais ou que pelo menos tenham tido treinamento para isso, porque é isso que faz a diferença de se portar bem durante uma consulta, não segurar, conseguir segurar aquela cena, por mais que o aluno, porque a gente está, eu sempre falo para os atores, a gente está lidando com jovens, é um adolescente ali de 17, de 18 anos que ele não é médico. Se a gente não entender isso, a gente se desestrutura, né? Porque ele vai vir com uma pergunta completamente mal elaborada, porque não tem a preparação ainda, ele não é um médico. E se a gente não tiver essa técnica, a gente não consegue segurar, porque às vezes vai para um lugar do riso, vai para um lugar do julgamento, né? Como assim? O cara é médico e está fazendo uma pergunta desse tipo, né? Então, ator precisa ter a qualificação, né? Então, esse resumo que hoje, né, já se tornou um capítulo, né, de um livro que está para sair agora, é o início de um estudo que a gente quer aprofundar justamente para a gente trabalhar essa formação no curso de teatro. Os atores precisam ter essa formação, ou pelo menos ter essa vivência, entender como é que funciona, porque é uma ferramenta didática que a gente acredita muito que ela vai se expandir além da medicina, né, que ela é muito potente, porém, nós artistas, o mercado da arte precisa estar preparado também para saber lidar com isso, para poder trabalhar, porque senão vai para um lugar de que qualquer um faz e aí a gente perde a qualidade que precisa desse trabalho, né? Então, hoje a INIMA tem eu entendo que hoje a gente tem essa responsabilidade de falar disso. Assim, é uma ferramenta importante, é potente, ela tem um potencial absurdo para estar em diversos outros cursos, né? A Leda citou a irmã dela que está fazendo enfermagem, que a gente acredita que precisa também estar, mas a gente precisa ter profissionais preparados para isso, para atuar, para saber lidar com simulação. Quando a gente começou não existia isso, hoje a gente está falando de uma empresa como a nossa que já está com mais de 1.000 atores e mais outras 2 empresas que já surgiram para fazer simulação, né? Então, é disso que a gente está falando, né? De abrir possibilidades para que não
os professores tenham a segurança e a responsabilidade de tratar com profissionais. Porque eu entendo que precisa estar conectado. Não adianta eu ter a ferramenta, eu inovar na faculdade, vamos colocar simulação porque é inovador, porque vai funcionar, e aí coloca o aluno do outro semestre para fazer. Sabe? Põe os alunos do 9º semestre, do 7º semestre, aí a gente começa mais ou menos, né? Aí é a mesma história do manequim, a gente quis fazer a diversidade e pintou o manequim. Então, eu acho que é uma responsabilidade de todos os envolvidos, né? A seriedade que o Murilo leva para o projeto, que o professor Zé Lúcio leva, precisa ser estendida. E o que o Murilo falou, dos professores também precisam comprar a ideia, precisam absorver a informação, a saber como lidar com isso. É super importante nesse processo. Nós, enquanto atores, a gente está extremamente comprometido para que isso funcione, para que isso dê certo. Né? A gente tem um orgulho imenso do nosso elenco, porque todos entenderam qual que é a proposta, todos entenderam a importância do projeto. Ninguém sai de casa para fazer um job, todo mundo sai de casa para fazer simulação. Né? Então, isso para a gente tem uma importância absurda, sim, né? Então, eu estou muito feliz de estar nesse lugar aqui hoje, com pessoas assim incríveis, com falas extremamente potentes, e a gente ocupando o nosso espaço enquanto atores, enquanto artistas, num debate como esse, para a gente é muito gratificante, de verdade. Assim. Então, agradeço mais uma vez o convite, agradeço por esse espaço, agradeço pela galera que está assistindo a gente, e estou à disposição para perguntas. Imagino que agora a gente vai para esse espaço de perguntas, e é isso. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada pela fala também, pela contribuição e por tudo que está acontecendo aqui hoje, falar sobre esse outro processo formativo que está acontecendo aqui hoje, né, professora Marilde? A gente está falando de processos formativos e agora a gente traz aqui para a nossa construção aqui, né, para as nossas reflexões, mais uma parte importante, porque eu me coloco como uma pessoa feliz que está fazendo parte agora de um lugar onde a gente está falando de uma outra possibilidade de processo formativo, que é esse nosso lugar aqui, é a intencionalidade que a gente discute sempre nas nossas aulas, né, professora? Me sinto contemplada de ter feito isso hoje aqui, de contribuir para esse processo formativo que está acontecendo aqui hoje. Obrigada. Obrigada pela oportunidade, professora. Imagina, nós que agradecemos. Mas eu sei que tem muitas pessoas assistindo que certamente querem dialogar um pouco mais com os nossos convidados, mas dizer aos 4 em particular e a todos de um modo geral, da expectativa que nós estávamos para esse encontro de hoje. E eu particularmente, né, porque eu nunca tinha assistido algo dessa natureza em outras áreas, né, a não ser na área que eu sou atuante, que é na docência, voltada mesmo para a formação de professores. Então, quando a Lauren falou, né, dessa possibilidade, eu vibrei assim, muitos dias, porque eu tinha certeza que nós estávamos em áreas distintas, mas com a mesma intencionalidade, com os mesmos objetivos e com a mesma proposta que tem esse programa de pós-graduação. Professores, atores e atrizes, o programa de Ciências Sociais e Humanas, ele é um projeto pensado justamente para atender nessa perspectiva mesmo da formação humanizadora, que acolhe, que atende, né, a todas as vozes. E aí nós vamos muito nessa discussão da decolonialidade, nós vamos muito no pensamento de Paulo Freire, que quando o professor José Lúcio falava, e o professor Murilo, embora vocês não tenham citado Freire, mas
é a fala do que a gente aprende com Freire, de uma educação humanizadora, libertadora, democrática, né? Aberta a todos, porque a educação, né? É direito de todos, de todas e de todos, né? Garantido constitucionalmente. Então, a gente tem essa perspectiva no nosso programa, e nós trabalhamos com esses autores todos, Edgar Morin, que eu vi alguém aí citar, né? Que são os pilares da nossa proposta neste programa de pós-graduação. Né? Então, ouvir o professor José Lúcio, o professor Murilo, falar dessa educação em saúde humanizada, dessa intencionalidade que nós, enquanto docentes, independente de qual área estejamos atuando, é preciso que isso esteja muito claro para nós. Professor Murilo, você falou, não o professor tem que ter, né, essa clareza, tem que ter esse discernimento, tem que ter essa postura política, né, porque nada é neutro, né, nada como é que se diz, descontextualizado, ahistórico, apolítico. Né? Nós temos um compromisso social, um compromisso político, enquanto educadores, independente do campo de atuação, né? Mas é preciso que a gente tenha essa consciência, né? Que profissional nós queremos formar, que profissional nós queremos colocar a serviço da sociedade. E, pela própria experiência que a gente tem enquanto paciente, né? Dos profissionais de saúde, né? Não na situação de que Leda passou, mas em outras situações de desumanização mesmo, de uma indiferença, de apatia, de não saber que ali, né, está um paciente de coração, né, de alma, de dor, e tudo que precisa ser ouvido. E, às vezes, a gente entra em um consultório médico que o médico nem olha para o paciente. Né? Aí ele já prescreve ali uma medicação sem fazer um diagnóstico, né? Sem ao menos ouvir, né, que dores, né, se são só as dores patológicas, mas também as dores do coração, né, que está por ali. Então, esse tem sido o caminhar nosso no programa, né? Nós temos, professor Murilo, no nosso curso, tanto professores quanto estudantes trans, viu? E temos um número razoável de docentes, né, que têm já esse olhar, né, para a sua atividade profissional, e nós temos estudantes também. E aqui em Barreiras, não só na pós-graduação, mas eu também atuo na graduação, né, nos cursos de formação de professores, nós temos muitos alunos, mas a gente também acompanha como tem sido a luta deles, né, para conquistar esses espaços, que são espaços de direito, mas que são, né, negados, muitas vezes são até silenciados, né, e que precisa ter essa voz que Leda tem, né, de ir atrás, de atuar, de militar. E, David, eu não sei, você talvez não tenha tido a oportunidade, mas, inclusive, nós temos estudantes aqui que apresentaram brilhantemente agora na festa literária, trans do campo do teatro, né? Alunos do curso de letras, inclusive tem um que foi meu aluno, assim, um espetáculo de profissional nessa área. Então, nós estamos em vantagem com relação a outros cursos, porque nós temos, né, e trabalhamos nessa perspectiva realmente de dar essa voz, de dar esse direito, que é algo realmente de direito, não é coisa que se vai dar. Não. A Leda falou em reparação. Reparação porque tem anos de história que a gente não fez o que deveria ter feito. Não deixa de ser uma reparação, mas isso é direito que todos têm. Né? Então, esse é mais ou menos, assim, em linhas gerais, o propósito, a filosofia do nosso curso de Ciências Humanas e Sociais. Eu estou muito, muito, muito feliz por o encontro de hoje, muito grata, Laura, a você por nos oportunizar,
né, ter aqui a presença do professor José Lúcio, do professor Murilo, da Leda, do David e de todos os participantes, né? Eu vou deixar um espaço para quem quiser também fazer pergunta, mas já registrar meus agradecimentos, minha gratidão e dizer que nós vamos, né, na medida do possível, em outros momentos, convidá-los. Eu acho que o curso de medicina, nós temos medicina aqui na UFOB, e também numa instituição privada, né? A gente até mandou convite, mas final de semestre ainda há na cabeça de alguns profissionais também que ensino é só estar dentro daquela aula tradicional, né? Um momento como esse ainda tem alguns que não compreendem que também são momentos altamente formativos, infelizmente, né? Mas outras oportunidades virão e a gente já deixa assim os agradecimentos a todos vocês, profissionais.